Peter Brown destruindo João Flávio Martinez e Nathan Rufino. Já fiz um outro vídeo em que eu li uma parte do epílogo do livro de Peter Brown, que ele reconhece que novas descobertas fizeram com que ele, pelo menos, repensasse a maneira com que ele apresentava as suas conclusões sobre Agostinho. E ali na leitura ficou muito bem claro que a tese, né, defendida pelos críticos do calvinismo que reportam uma suposta influência pagã em Agostinho, e visto que esse influenciou a reforma na perspectiva calvinista, então mostrando claramente que isso não passa de um erro interpretativo histórico que muitas vezes numa leitura em retrospectiva acaba levando a conclusões que não são exatas. E agora eu vou mostrar uma outra parte, lá no epílogo de Peter Brown, em que ele faz uma observação muito contundente sobre esta leitura de que houve a chamada ruptura, né, entre um antigo Agostinho e um Agostinho posterior, né? Embora no relato dele ele traz muitas ponderações, é possível na leitura você notar como ele até chega a dizer que ele sabe que muitos chegaram a essa conclusão por culpa dele, né, por aquilo que ele tinha escrito na década de 60. Então eu vou aqui mais uma vez mostrar o João Flávio Martinez recomendando Peter Brown. Agora eu já tenho o conhecimento que Nathan Rufino não conhece esse livro. No meu vídeo anterior eu disse que, se não me falha a memória, né, ele havia citado, e se ele havia lido o livro, não prestou atenção no epílogo, mas ele respondeu dizendo que não conhece esse livro e dizendo algumas coisas ali a respeito de oponentes calvinistas. Mas então aqui cabe o pedido, né, de desculpa, porque de fato a minha memória falhou, mas fica de pé que Peter Brown é um historiador que hoje, né, reconhece que aquela leitura que levou a teses que Nathan Rufino está tendo e que o próprio João Flávio Martinez está tendo, é uma leitura, no mínimo, não exata, né? Ainda que críticos possam sustentar isso. Mas, baseado em Peter Brown, a questão muda, né? Então, vamos ouvir novamente João Flávio Martinez recomendando o livro, dizendo que leu o livro, que catalogou o livro, e pode ser que ele tenha lido essa parte final e não prestou atenção. Ou pode ser que disse que leu e não leu todo o livro, né? Vamos lá? Calvinismo. E este professor usou este livro aqui. Se é o professor que eu estou pensando, ele tem esse livro porque fui eu que indiquei. Inclusive, você que está me assistindo, esta aqui é a melhor biografia no mundo sobre Santo Agostinho, do Peter Brown, da editora Record. Este livro aqui é uma obra-prima. Eu li essa obra em 2013. Está catalogada. Tá certo? Certo. Algumas coisas eu já coloquei no meu livro. Ok, então nós temos aqui João Flávio Martinez dizer que é a melhor obra sobre Agostinho no mundo, né? E o Nathan Rufino diz que nem sequer conhece esse Peter Brown. Então vamos lá, eu vou ler aqui mais ou menos uma página e meia, e eu peço que você preste atenção no que Peter Brown escreveu no seu livro, lá na página 610. Então vamos lá, bastante atenção e veja Peter Brown simplesmente esfacelando o argumento de Nathan Rufino, de João Flávio Martinez
e de outros que seguem aí esse tipo de crítica, né? Vamos lá, abre aspas. Mas não foram apenas os estudiosos clássicos que acompanharam o olhar retrospectivo de Agostinho para o passado pagão. Historiadores da Igreja primitiva seguiram o seu exemplo. Daí a pungência peculiar associada ao conflito teológico entre Agostinho e Pelágio. A controvérsia pelagiana pode ser apresentada como a fase final e conclusiva do longo debate entre o cristianismo e a cultura clássica. Há ainda ampla convicção de que a vitória da ideia agostiniana da graça sobre a ideia pelagiana da liberdade, parênteses, com suas raízes no pensamento estoico clássico, fecha parênteses, marcou o fim do mundo antigo na Europa Ocidental. Não fiquei imune a essas concepções ao escrever. Pareceu-me que Agostinho, ao se comprometer com a sombria visão da natureza humana que passou a ver nos ensinamentos de São Paulo sobre a graça e a eleição divina, aspas, deslocou-se imperceptivelmente para um novo mundo, fecha aspas, no decorrer da década de 390. Para ele, a apropriação de São Paulo marcou o fim de uma visão distintiva e mais clássica da condição humana com a qual ele mesmo estivera comprometido na época de sua conversão. Com a vitória de Agostinho sobre Pelágio, nos anos 420, aquilo que fora a sombra de seu futuro perdido, associado ao triste abandono de uma visão clássica da capacidade humana de autoaprimoramento, recaiu sobre toda a tradição do cristianismo ocidental. Muitos estudiosos dispõem-se agora a afirmar, em parte com base em minha descrição das mudanças de ideias agostinianas na década de 390, que tais mudanças fizeram com que se abrisse uma fissura sinistra entre uma forma mais ensolarada dos primórdios do cristianismo, por ser mais clássica, e um mundo medieval primitivo, dominado por doutrinas do pecado original e pela insistência na ação onipotente e imprescrutável da graça divina. Pessoalmente, não concordo com essas interpretações extremadas, mas os escritos ficam. Não me surpreenderia saber que outros chegaram a suas conclusões a partir de páginas que deixaram transparecer meu fascínio, compartilhado por muitos outros estudiosos dos anos 60, por Agostinho, com uma imagem de Janus, elevando-se para o bem e para o mal, acima de seus contemporâneos, no limiar entre o mundo antigo e o medieval. A principal limitação dessa perspectiva era que o interesse absorvente pelas relações de Agostinho com o passado clássico levavam-nos, muitas vezes, a esquecer suas relações com o seu presente cristão e com as correntes religiosas de sua própria época. Parecíamos estar sempre vasculhando fontes profundas, esforçando-nos por vislumbrar os antigos pagãos falecidos que ainda estavam vivíssimos na mente de Agostinho, Vigílio, Cícero, Plotino e Porfírio. Era a sua influência no pensamento dele que desejávamos conhecer e sua capacidade de identificar tínhamos desenvolvido em alto grau. Fecha aspas. Bem, o que nós observamos aqui de forma concreta? O que ele está dizendo agora é que, primeiro,
as concepções de Agostinho, um Agostinho que conhecia os pagãos, a literatura pagã. Ninguém, de fato, esquece o que sabe daquilo que aprendeu no passado. E o que ele mostra? Que a concepção de Agostinho, extraída de São Paulo, ou de Paulo, do pecado original e da graça, em 390, para eles era, na verdade, uma ruptura com um passado mais clássico, de um humano que era capaz de se aprimorar. Era essa a concepção que Peter Brown diz que buscava em Agostinho. Mas veja que já que ele reconhece agora que a leitura dele sobre o pecado original, graça divina, soberania, ele extraiu dos escritos de Paulo. O que lá no corpo do livro ele nem sequer menciona, às vezes por cima, até de uma forma bem sutil e sem nenhum interesse. Mas agora ele está reconhecendo. E ele mostra que pessoas continuam extraindo essa conclusão a partir de seus escritos, que ele mostra que ele estava mais tendencioso a encontrar em Agostinho as influências pagãs do que a influência cristã que ele já havia recebido. Então, já que João Flávio Martinez recomendou a obra, eu quero recomendar aí mais uma vez ao João Flávio Martinez, ao Natan Rufino, que leiam o epílogo. São 50 páginas, são observações de um historiador que não é um historiador rendido ao agostiniano, mas agora ele faz observações muito mais ponderadas do que aquelas que ele fez, embora exaustiva, historicamente falando, mas com um olhar mais crítico e tendencioso. Então, eu estou aqui dizendo que Peter Brown, recomendado por João Flávio Martinez, o melhor livro sobre Agostinho, que Natan Rufino não conhece, segundo ele, destroem o que eles estão apresentando aí contra a ideia teológica de Agostinho. Tá? Que possamos continuar sempre averiguando tudo que aqueles críticos dizem que, olha, lê isso, eu li aquilo. Vai ver, vai completar a leitura, vai investigar, é sempre bom. E que o Senhor continue nos iluminando na verdade, e nada menos do que a verdade. Deus te abençoe.